dia, irmãos. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 9. Diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Vamos fazer mais uma palavra de oração? Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui na sua presença novamente, aprendendo um pouco mais de ti, Senhor, nessa carta que o Senhor preservou para nossa edificação, nosso aprendizado, nosso crescimento, Senhor. Que esta manhã as palavras aqui, Senhor, escritas pelo apóstolo Paulo, inspirada por ti, possa tocar em nossos corações e sairmos daqui, meu Deus, servos melhores, servos dispostos a te servir. Que durante a pregação estejamos, Senhor, com as atenções voltadas somente a ti, meu Deus, que nossa mente, o nosso pecado não atrapalhe, Senhor, o bom entendimento e o bom proveito, Senhor, da exposição da sua palavra. Abençoe eu, que eu fale tudo aquilo que seja da tua vontade, nada além disso, meu Deus, e que sua vontade seja feita esta manhã, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu faço oração. Amém. Bom, irmãos, nós, semana passada, terminamos o capítulo 3, lemos até o versículo 1 do capítulo 4, né? Onde o apóstolo Paulo, ele termina, né, as exortações acerca das heresias, né, que estavam sendo pregadas ali, né, em Filipe, que estavam rondando a igreja de Filipe. Então, nós vimos no capítulo 3 que ele alerta aqueles irmãos contra os judaizantes e depois contra os libertinos, né? E ele termina, então, essa exortação falando para aqueles irmãos imitarem a ele, né? Não imitarem aqueles que estavam causando tais problemas. E fala no versículo 1 do capítulo 4, ele termina falando: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Então, nós viemos até aqui semana passada. Hoje a gente começa a conclusão desta carta, né? O apóstolo Paulo aqui, do versículo 2 ao versículo 9, faz diversas orientações, diversas exortações que não estão jogadas aqui apenas, né? Mas elas têm tudo a ver com o que já foi falado na carta. Nós vamos ver hoje que todas essas exortações é nada mais que uma conclusão que o apóstolo Paulo está fazendo de tudo o que ele falou na carta. A gente viu até agora o apóstolo Paulo falando sobre a alegria, né? Vimos o apóstolo Paulo falando acerca, né, das heresias que estavam sendo pregadas. Vimos o apóstolo Paulo falando acerca de nós imitarmos o Senhor Jesus Cristo, da unidade. E tudo isso ele termina citando aqui nesses versículos que nós lemos hoje. Nós vamos ver hoje que Paulo fala da unidade, Paulo vai falar da alegria, vai falar da moderação, da paz, da santidade
da mente e da prática do evangelho, né? E vamos ver como que ele linka tudo isso com aquilo que já foi falado antes. Então, no versículo 2, ele começa falando acerca de duas irmãs que faziam parte daquela igreja, na igreja de Filipe. Ele fala o nome delas aqui, né? Evódia e Sintique. Ele fala, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam mesmo no Senhor. Paulo começa aqui essas exortações falando acerca da unidade, né? Exortando aquelas pessoas acerca da unidade. Ele já havia falado isso no capítulo 2, né? Ele fala para nós considerarmos os outros superiores a si mesmo, né? Ele fala para nós termos o mesmo sentimento e o sentimento do Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 2 do capítulo 4, ele volta a fazer essa exortação agora de forma mais específica, citando duas pessoas que ali estavam tendo algum tipo de intriga. Ele não fala exatamente o que estava acontecendo entre essas duas irmãs, mas nós sabemos e percebemos pelo que ele escreveu aqui que elas estavam tendo algum tipo de contenda, né? O versículo 3, ele completa, né? E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O que a gente sabe é que Evódia e Sintique eram crentes. Então a gente percebe que não era um problema doutrinário, uma heresia, não era esse o tipo de problema que elas estavam causando. Mas era alguma briga, talvez, por causa de, né, talvez em relação à disputa de liderança, talvez uma não estava, né, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo fala para fazer, considerando o outro superior a si mesmo. Alguma coisa aconteceu que fez com que aquelas irmãs brigassem. Entretanto, Paulo fala delas como servas de Deus, como pessoas que cooperaram para o evangelho, né? Tanto que a orientação dele aqui para essas irmãs é que elas sintam o mesmo no Senhor. Esse sintam mesmo no Senhor é a mesma palavra que ele usa lá em Filipenses 2, versículo 2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentimento de uma mesma coisa. E no versículo 5 também. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 4, versículo 2, essa palavra usada aqui, sintam mesmo no Senhor, traz esse mesmo significado que ele já havia exortado ali no capítulo 2. Então ele clama para que aquelas irmãs parassem de brigar, né? Que aquelas irmãs se resolvessem. E é comum acontecer isso nas igrejas, né? Nós somos pecadores, nós, né, somos servos de Deus, mas ainda assim somos pecadores, né? Então facilmente, às vezes, nós, né, temos conflitos uns com os outros, né? Muitas vezes não precisa de muita coisa para um ofender o outro. Às vezes, né, deixamos sentimentos falarem mais altos, deixamos vontades falarem mais altos, pecados falarem mais alto. E vira e mexe acontece contendas, né? A questão é que quando isso acontece, se nós somos de fato servos de Deus, nós precisamos procurar resolver, né? Então nós estamos sujeitos a realmente ter contrito, né? Ter contendas, né? E terminar se envolvendo aí em alguma briga, alguma coisa do tipo, em alguma discórdia. Estamos sujeitos a isso. E se isso vir a acontecer, a gente precisa buscar resolver isso. E como é que nós resolvemos isso aqui? Nós percebemos que o apóstolo Paulo não fala para aquelas irmãs simplesmente chegarem a um acordo, né? Ah, não, se resolvam aí, cheguem a um acordo entre vocês, né? E bola para frente. Ele fala exatamente o que aquelas irmãs precisavam fazer. Ele fala que sintam o mesmo no Senhor. Irmãos, se dois crentes em algum momento se desentendem, a forma de resolver isso é buscando seguir o Senhor. É buscando imitar o Senhor. É buscando olhar para a palavra de Deus e ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus também teve, como ele fala lá no capítulo 2. Tendes o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve.
é buscar humildade no Senhor Jesus Cristo e procurar resolver então a sua contenda, a sua discórdia com o próximo. Então Paulo ele fala dessas irmãs, roga para aquelas irmãs que elas sintam o mesmo no Senhor. Versículo 3, né, ele fala que alguém que ninguém sabe exatamente a quem Paulo está se referindo aqui no versículo 3, né? Provavelmente algum líder de Filipe, mas fica meio jogado aqui essa informação. Ele fala: "E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida." Então, Paulo fala com alguém que poderia resolver esse problema, ajudar a resolver esse problema que estava acontecendo entre essas duas irmãs. E como eu falei para os irmãos, Paulo aqui, ele mostra para a gente que, né, aquelas pessoas, aquelas duas irmãs, elas eram servas verdadeiras. Ele cita aqui, né, que essa pessoa que ele está falando, esse verdadeiro companheiro dele, junto com Clemente e outros cooperadores, participaram, né, e ajudaram o apóstolo Paulo no evangelho, juntamente com Evódia e Sintique, que estavam causando essa briga, né? Então, a gente tem como lição aqui que, por mais crentes que nós sejamos, por mais que nós, né, tenhamos feito muito por evangelho, a gente não pode baixar a guarda, né? A gente não pode, de forma alguma, achar que somos imunes a problemas, né? O apóstolo Paulo, ele já enfrentou situações parecidas antes, né? Antes da viagem missionária que ele passa em Filipe, o apóstolo Paulo, ele tem uma certa discórdia com Marcos, né? Porque Marcos, em algum momento, quebrou o acordo que estava, né, que ele tinha com Paulo e Barnabé. Ele aceitou ir viajar com eles e desistiu, então, no meio do caminho. Então, a gente vê que Marcos era um grande homem de Deus, né? E ainda assim cometeu um pecado, ainda assim, né, deixou que a discórdia acontecesse ali entre eles. Então, a gente ser filho de Deus e nós seguirmos a Deus não nos deixa imune de ter esses problemas uns com os outros. Mas nós precisamos buscar reconciliação. E a forma que o apóstolo Paulo fala aqui, né, fala para aquelas irmãs, então, sentirem o mesmo no Senhor, mas ele também envolve a igreja nisso, né? Vê que ele fala para outra pessoa, esse verdadeiro companheiro dele, juntamente com Clemente e outros cooperadores, ou seja, ele fala para a igreja ajudar nisso, trabalhar nisso, né? Então, a igreja tem um papel fundamental nos relacionamentos que nós temos um com os outros. Nós vemos aqui que a igreja precisa participar ativamente dos nossos relacionamentos. Então, se eu estou tendo algum problema com alguém, em algum momento, né, alguma discórdia veio acontecer, a igreja precisa estar atenta, né, a fim de ajudar resolver esse problema. Se duas pessoas estão tendo problema, quem melhor pode ajudar é a igreja do Senhor, Jesus Cristo. Então, restaurar relacionamentos, trabalhar, né, na comunhão dos irmãos também é papel da igreja. A gente precisa ter isso em mente, né? Muitas vezes a gente causa algum problema, né, alguma briga, ou acontece alguma coisa, e nós não contamos para ninguém. Deixamos aquilo guardado, às vezes, né, podemos alimentar alguma mágoa, ou podemos seguir brigados meio que de forma escondida, né, digamos assim. E não envolvemos outros irmãos, não envolvemos a igreja, que possa ajudar nós, né, a resolver esse problema. E o apóstolo Paulo mostra aqui que quando tem uma contenda entre duas pessoas, a igreja tem um papel fundamental para isso. Nós vemos também que Paulo ele não julga aqueles irmãos como incrédulos ou como menos crentes, né, que os demais. Ele fala delas, né, no caso,
como pessoas que trabalharam no evangelho, né? Essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho. Paulo, ele pede para aqueles irmãos resolverem aquilo ali como, né, tratando aquelas mulheres como mulheres que cooperaram no evangelho. Elas não eram definidas por aquilo que estava acontecendo entre elas naquele momento. Elas eram definidas por aquilo que Deus tinha feito na vida delas. Elas já tinham cooperado bastante para o evangelho. E agora que estavam causando esse tipo de problema, a igreja precisava então se atentar e ajudar, cuidar para que elas voltassem a cooperar no evangelho. Então a gente vê aqui nesses 2 versículos, irmãos, o apóstolo Paulo falando acerca da unidade, da importância da unidade. Ele já havia falado isso no capítulo 2. Talvez ele falou aquilo tudo no capítulo 2 pensando nessas 2 irmãs, né? E uma igreja saudável, se nós queremos glorificar a Deus, se nós queremos ter uma igreja que cresce de forma saudável, um bom ambiente, uma igreja que glorifica a Deus verdadeiramente, precisamos buscar a unidade. Precisamos sentir o mesmo no Senhor. O que destrói uma igreja, irmãos, isso a gente tem muitos exemplos a citar, é a discórdia. É quando 2 pessoas não seguem, não têm o mesmo sentimento no Senhor. É quando existe briga por causa de cargo, é quando existe briga porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei e eu não consigo perdoar essa pessoa. É quando existe algum sentimento, algum pecado alimentado, seja inveja, seja cobiça, seja raiva. Isso destrói igrejas. E o apóstolo Paulo, ele roga, ele fala aqui 2 vezes no versículo 2, né? Rogo a Evódia e rogo a Síntique. Ele clama para aquelas mulheres se resolverem, porque era uma igreja que ele tinha muita estima, era uma igreja que mostrava ser uma igreja fiel, uma igreja que trabalhava para o evangelho, e contendas como essa poderia destruir tudo isso. Isso é um ensinamento que nós devemos trazer para a nossa igreja, né? A gente pode ser uma igreja muito boa, uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja fiel, uma igreja que coopera, né, para o evangelho. Entretanto, coisas como a falta de unidade, contendas, pode destruir isso tudo. Então precisamos estar, né, analisando nossas vidas, precisamos estar cuidando de não termos brigas uns com os outros, estar sempre resolvido a qualquer tipo de contenda que venha acontecer. Ele continua, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo novamente vem aqui falando da alegria, né? A alegria, esse clamor do apóstolo Paulo pela alegria, foi falado em toda a carta, né? A gente vê o apóstolo Paulo falando sobre a alegria várias vezes nessa carta. A gente falou já que é o principal assunto, né? A gente pode chamar muitos chamam essa carta aqui de Filipenses a carta da alegria, né? Porque é uma carta onde a gente viu muitos problemas. A gente viu muitos problemas rondando a igreja de Filipe. Mas Paulo ainda fala para aqueles irmãos: regozijai-vos. E ele repete, reafirmando: regozijai-vos no Senhor. Ele escreve isso aqui quando ele está preso, né? A gente já falou isso antes também. Porque o apóstolo Paulo, ele não olhava para as circunstâncias. Talvez aqueles irmãos olhassem para as circunstâncias de tudo aquilo que estava acontecendo. É heresia rondando a igreja, é perseguição que talvez estivesse acontecendo ali em Filipe. É o apóstolo Paulo, o que plantou a igreja ali, né? Muitos tinham o apóstolo Paulo com muita estima e como um líder espiritual deles, né? Preso. Então, eles tinham talvez muitos motivos para se preocupar, né, e ficarem tristes, mas o apóstolo Paulo fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O apóstolo Paulo, ele se mantinha feliz, porque a felicidade dele estava baseada no Senhor. Ele clamava para aqueles irmãos: regozijai-vos no Senhor. Realmente tem heresias que estão rondando e muitas pessoas estão talvez seguindo essas heresias, talvez muitas pessoas estão sendo perseguidas, eu estou preso, o Epafrodito quase morreu na viagem. Então, muitos motivos para se preocuparem. Entretanto, o Senhor, né, e ele vai continuar
desenvolvendo esse assunto nos outros versículos, mas o Senhor é o motivo da nossa alegria. Então, as circunstâncias, elas não devem moldar se nós estamos felizes ou tristes, né? Se nós olharmos para o Senhor, com certeza nós vamos regozijar nele. Versículo 5, ele fala: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. A palavra equidade aqui significa algumas coisas, né? Tem dois sentidos assim um pouco distintos um do outro, mas significa moderação, equilíbrio, mansidão e brandura. Então, alguns estudiosos eles terminam discordando, né, do que Paulo quis dizer com essa equidade aqui. Entretanto, a gente consegue usar aplicar os dois significados, né, dessa palavra. A gente pode aplicar em relação à moderação. Então, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. A moderação, o equilíbrio, ela faz parte da vida de um cristão. Nós vimos no capítulo anterior 2 excessos, né? 2 heresias. A gente viu os judaizantes, que eram legalistas, que colocavam julgos sobre outras pessoas, falando que práticas das leis salvavam. E, por outro lado, a gente viu, né, na semana passada, os libertinos, né? Pessoas que viviam uma vida desregrada da vontade de Deus. Outro excesso, né? E o cristão, ele não pode viver em excessos. O cristão precisa ser moderado, ele precisa ser equilibrado. Isso precisa ser notório a todos os homens. Por outro lado, o outro significado de mansidão, de brandura, também se encaixa, né? Porque ele vinha falando aqui da contenda, da unidade que aqueles irmãos precisavam ter, né? E eles precisavam deixar as contendas, né? A fim de buscarem a unidade. E a mansidão, a brandura, são características de pessoas que desejam e resolvem as suas intrigas, seus problemas uns com os outros. Então, aqui, equidade, tanto no sentido de moderação como no sentido de mansidão, se encaixa aqui no texto. Alguns tentam falar que é para um lado, outros para o outro, mas vamos usar os dois, que os dois servem de aplicação para a gente. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender aqui é que a gente não pode viver dominados por extremo, né? O cristão, ele precisa sempre buscar o equilíbrio, a moderação em todas as coisas na nossa vida, né? A gente não pode exagerar em nada. E é muito fácil nós cairmos em excesso, né? Isso em qualquer área da nossa vida. É muito fácil nós começarmos a fazer algo e logo nós perdemos o equilíbrio daquilo que nós estamos fazendo. Seja no trabalho, às vezes você é alguém que não pretende trabalhar tanto, mas você começa a trabalhar, começa a tomar gosto por aquilo ali, e daqui a pouco você está vivendo um excesso na sua vida. Ou às vezes você, né, tá namorando, né, e aí a sua intenção é que, né, o seu namoro glorifique a Deus, mas você começa, né, a se envolver com a pessoa, o tempo vai passando, daqui a pouco você está tratando aquele relacionamento ali com muito excesso na sua vida. Às vezes você pode, né, na política, né, opiniões políticas são muito comuns também. E muitos crentes caem nisso, isso tem destruído muitas igrejas, viu? Muitas igrejas têm sido destruídas por opiniões políticas. E o excesso, né, é o excesso naquilo que a gente defende, muitas vezes. O cristão, ele precisa ter a maturidade, o discernimento de olhar para a palavra de Deus e ser moderado, ser equilibrado. Nem para mais, nem para menos, mas ser equilibrado. E nós precisamos ser mansos também, né? A gente precisa buscar uma vida de mansidão, uma vida de brandura, né? Onde nós não vamos ser conhecidos como pessoas ríspidas, mas pessoas amorosas, pessoas que estão dispostas a resolver conflitos, pessoas que buscam apaziguar as situações.
É um problema quando o cristão ele é estourado, né? O cristão ele é alguém que pronto para intriga, pronto para briga, né? A gente falou sobre isso algumas semanas atrás no estudo das quatro. A gente estava falando acerca dos requisitos para ser pastor e um dos requisitos para isso é realmente a moderação. É muito ruim quando um servo de Deus, né? Ele é conhecido como alguém que facilmente provoca contendas, facilmente está envolvido em brigas, facilmente perde o controle. E a gente vê que isso está intimamente ligado, né? A moderação e a mansidão estão aí ligadas. É. Alguém moderado costuma ser alguém manso. Né? Quando você perde essa moderação, você costuma ser alguém muito nervoso, muito bravo, muito estourado. E o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Tudo então baseado naquilo que ele já havia ensinado nos capítulos anteriores. E ele termina falando: perto está o Senhor. E aí também temos duas visões acerca do que Paulo quis dizer com esse perto está o Senhor. Alguns acreditam que Paulo está falando de uma presença espiritual do Senhor, então aqueles irmãos precisavam mostrar uma vida, né, de equidade notória, né? Deixar notória uma vida de equidade, porque o Senhor está presente espiritualmente, está perto de nós. E faz sentido essa aplicação, uma vez que nos versículos que vão vir, ele vai falar acerca da oração, da gente colocar nossas petições diante dele, da ansiedade, né? Então, o Senhor está perto de nós e para escutar nossas orações. Então, se encaixa aqui também essa aplicação. Entretanto, algumas outras pessoas acreditam que o perto está o Senhor está ligado à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles irmãos precisavam ter uma equidade notória a todos os homens, porque o Senhor estava próximo de voltar. Perto está o Senhor. E essa esperança do Senhor Jesus Cristo, estar perto, estar próximo de voltar, devia trazer em nós uma responsabilidade, um desejo de fazer a vontade dele, de mostrar então uma equidade, de deixar nossas vidas agradável a Deus. Isso também se encaixa bastante, uma vez que no capítulo anterior, a gente viu aquele texto que ele fala, porque a minha cidade está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo também já tinha falado sobre isso, já tinha falado sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, e já tinha falado que aqueles irmãos precisavam viver uma vida santa, que imitasse a Cristo, porque o Senhor estava voltando. Que muitos naquela região eram apegados às coisas terrenas, mas a nossa cidade, a nossa cidadania está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no versículo 5, esse perto está o Senhor, pode trazer esses dois significados para nós, que também podem os dois serem aplicados. Tanto a questão do Senhor estar presente, né? O Senhor está próximo de nós. Isso devia nos trazer um senso de responsabilidade, devia nos trazer um senso de respeito, né? E nós buscarmos uma vida santa. Às vezes nós cometemos pecados como se o Senhor não estivesse próximo, né? Como se o Senhor não estivesse próximo de nós. Mas eu acho que ter a consciência de que o Senhor está perto de nós, pronto para nos ajudar, pronto para nos corrigir, pronto para nos abençoar, devia trazer em nós uma responsabilidade, um desejo de fazer a vontade dele. E também pensar na sua volta deve trazer esse desejo para nós. Pensar que o Senhor vai voltar e encontrar nós com uma equidade notória entre todos os homens. Versículo 6, ele continua: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. A gente vê aqui que Paulo ele não ignora, irmãos, as dificuldades que aquela igreja estava passando. Né? Como a gente viu aqui, ele falou de diversos problemas que estavam rondando aquela igreja. Aquela igreja é uma igreja que
Paulo gostava muito dela, Paulo se agradava da forma com que ela se portava, entretanto, muitos problemas rondavam aquela igreja e ele não nega isso aqui. Ele fala dessas ansiedades como sendo elas existentes. Então, Paulo sabia que aqueles irmãos estavam ansiosos, estavam preocupados. Então, ele não nega que isso estava acontecendo, mas ele aqui ensina aqueles irmãos onde colocar, onde depositar essa ansiedade. E ao invés deles ficarem preocupados com tudo aquilo que estava acontecendo, com a prisão do apóstolo Paulo, com a doença de Epafrodito, com as perseguições, com as heresias, ele devia substituir essa preocupação, essa ansiedade, pela oração. Pela oração, colocar essas ansiedades, essas preocupações diante do Senhor, através da oração, através da súplica, em gratidão a Deus. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Isso é maravilhoso, irmãos. E a consequência disso é o que nós vemos no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Perceba que o apóstolo Paulo era um homem que tinha muita paz, né? Era uma paz bastante clara ali que aquele apóstolo demonstrava. E era algo a ser copiado, né? A ser imitado. E como é que ele conseguia fazer isso? Como é que ele conseguia ter essa paz? Ele conseguia ter essa paz porque o apóstolo Paulo era um homem que depositava todos os seus problemas, todas as suas ansiedades diante de Deus. O apóstolo Paulo era alguém que suplicava ao Senhor, agradecia ao Senhor. Ele orava ao Senhor. Paulo não era imune a sentir ansiedade, Paulo não era imune a se ficar preocupado. Não, ele era um homem como nós. Mas ele era um homem que buscava colocar todos esses problemas diante de Deus, a ponto de os problemas se tornarem pequenos perto da grandeza, do controle e da providência divina. Então, a gente fala aqui de uma paz, versículo 7, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso aqui responde bastante isso, né? Paulo passa o texto, a carta toda falando acerca de, irmãos, se alegrem. E aí ele vai lá e fala de outro problema. Aí ele, irmãos, se alegrem. E ele vai lá e fala de outro problema. Como assim? Como que esse homem consegue se alegrar com os problemas que ele está citando? É a paz de Deus, irmãos, que excede todo o entendimento. Essa paz que excede todo o entendimento guardava o coração do apóstolo Paulo e os pensamentos dele em Cristo Jesus. E ele clama para aqueles irmãos fazerem a mesma coisa. Esquecem essas preocupações, essas ansiedades. Coloque diante de Deus em oração tudo isso. E vocês vão ver que a paz de Deus, que excede todo entendimento, é de forma milagrosa mesmo, guardará o coração de vocês e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Então a gente vê aqui que a oração ela não elimina as dificuldades elas continuam existindo, né? Mas com certeza a oração ela tira o efeito negativo que as dificuldades podem causar nas nossas vidas. Então a oração faz com que as dificuldades, as ansiedades, as preocupações não dominem o nosso coração, irmãos. E quem confia então na soberania de Deus, irmãos, experimenta coisas inexplicáveis. Acho que todo mundo aqui já teve essa experiência, né? Tenho certeza que sim. De nós, às vezes, estarmos numa situação que parece impossível de se resolver. E, de repente, né, de alguma forma, Deus ele faz nós termos paz no coração e passarmos por essa situação, né? Apesar das preocupações que ela pode causar. E de forma inexplicável, né? A gente precisa confiar no Senhor Deus. Ele já deu muitos motivos para a gente fazer isso, né? Essa paz que excede todo entendimento já caiu sobre nossas vidas diversas vezes e nós insistimos muitas vezes em deixá-la de lado e focarmos nas preocupações. Então, irmão, não seja alguém preocupado, não seja alguém aflito, porque você está fazendo isso, está sofrendo à toa. Você tem um Deus próximo de você, onde você pode orar
e ele, então, desta forma, guardar seu coração, guardar seu pensamento em Cristo Jesus e te trazer uma paz que excede todo o entendimento. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, após concluir, após falar sobre essas coisas, irmãos, as preocupações, os problemas, colocam diante do Senhor Jesus Cristo. Coloquem diante de Deus em oração. E se preocupem em servir a Deus e em fazer a vontade de Deus. Uma vez que vocês colocam essas preocupações nas mãos de Deus, uma vez que você coloca essa ansiedade na mão de Deus, ele passa a guardar o coração de vocês, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus, ele te traz uma paz que excede todo entendimento, e aí você tem uma mente totalmente focada no Senhor Jesus Cristo, buscando aquilo que é de cima. Né? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, irmãos, tirem as preocupações da cabeça. Tirem os problemas da mente e pensem nas coisas de cima. Pensem nas coisas que vão glorificar a Deus, pensem nas coisas que vão fazer com que você viva uma vida santa aqui, nas coisas que vai fazer você buscar uma vida que ajuda o próximo, que faz você trabalhar na vida de igreja e frutificar. Busque essas coisas. Tire todos os empecilhos, coloque diante de Deus e busque então uma mente que glorifica o Senhor. Nisso pensai. Esse pensamento aqui é o mesmo sentido do sentimento que ele fala lá no capítulo 2, né, que a gente falou, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nisso pensai traz esse mesmo sentido. Não é um simples pensamento. Eu estou pensando aqui em coisas amáveis, coisas boas, coisas que agradam a Deus, mas é um pensamento que faz com que você tenha uma fé ativa. É um pensamento que se transforma em prática. Então, pense nessas coisas, porque o Espírito Santo de Deus alimente, né, o seu coração, a sua mente com essas coisas, porque o Espírito Santo de Deus vai usar essas coisas para que você, então, pratique elas. Então, nós precisamos, irmãos, alimentar a nossa mente com aquilo que fortalece a nossa comunhão com o Senhor, né? Então, pensamentos moldados, né, pela verdade de Deus vai fazer que nós vivemos uma vida de acordo com as verdades de Deus também. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, Paulo ele encerra aqui essas exortações, né? Então, ele conclui tudo aquilo que ele havia falado anteriormente, nos outros capítulos, ele encerra aqui nesse versículo 9. O evangelho, irmãos, ele precisa ser aprendido, ele precisa ser recebido, ele precisa ser observado e ele precisa ser praticado. Paulo trouxe aqui vários exemplos a serem seguidos, né? Ele fala dele mesmo, ele fala de Timóteo, ele fala de Epafrodito, ele fala desse verdadeiro companheiro dele, ele fala de Clemente e de outros que serviam a Deus, que cooperavam para o evangelho. E assim como ele falou no capítulo anterior que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, aqui também ele fala, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Novamente é bom a gente afirmar e lembrar que o apóstolo Paulo aqui não está sendo arrogante, não está sendo soberbo, mas a vida dele, né, digamos assim, a equidade, né, a moderação na vida dele, ela é notória a todos os homens, né, como ele falou nos versículos anteriores. Então, aqueles irmãos leriam aquilo ali e saberiam que o apóstolo Paulo não estava sendo soberbo, mas ele estava sendo sincero. Ele era um homem que buscava fazer a vontade de Deus. Ele era um homem que deixava a vida dele de acordo com a vontade de Deus. Isso era notório a todos os homens, né? E é por isso que ele fala com tanta confiança, né? O que vocês estão aprendendo, o que vocês estão recebendo, ouvindo e vendo em mim,
isso fazei. Percebe? Aprender, receber, ouvir e ver. É a vida do apóstolo Paulo como um todo. Não era só o que eles ouviam falar do apóstolo Paulo, mas é aquilo que eles viram também no apóstolo Paulo. Viram o que o apóstolo Paulo devia fazer. E eles deviam fazer também. Né? E se eles fizessem isso, se eles buscassem servir a Deus, o Deus de paz seria com eles. Novamente ele faz a afirmação que do versículo 7, né? De uma forma diferente, mas a mesma coisa. O Deus de paz será com a gente, irmãos. Se nós buscarmos imitar o Senhor Jesus Cristo, se nós buscarmos fazer a vontade dele, se nós buscarmos colocar em prática os ensinamentos dele, e é nesta carta aqui aos Filipenses, é isso que Deus faz. Deus inspira o apóstolo Paulo a nos trazer diversos ensinamentos, nos trazer diversos exemplos para que nós possamos observar, possamos aprender, né? Ouvir e ver a vontade de Deus, a fim de nós termos esse Deus de paz do nosso lado, irmãos. Então, esse conhecimento da palavra, irmãos, ela produz fruto em nós. O conhecimento da palavra de Deus produz fruto em nós, e fruto de obediência. Né? E quem vive isso, irmãos, quem busca viver uma vida agradável a Deus, uma vida que busca imitar o Senhor Jesus Cristo, uma vida de acordo com os mandamentos dele, tem uma paz que excede todo entendimento e tem o Deus que traz essa paz ao nosso lado. Isso é maravilhoso. Isso é reconfortante e tem que nos trazer uma segurança que molda nossas vidas. Saber que o Deus de paz está ao nosso lado. Então, que nós permanecemos fiel para que esse Deus permaneça do nosso lado, nos abençoando. Então, irmãos, concluindo aqui o estudo de hoje, concluindo as exortações do apóstolo Paulo aqui nesta carta, né, daqui em diante, agora ele vai falar novamente das ofertas que ele recebeu, ele vai já partir para a conclusão da carta, né, de forma mais formal e falando dos motivos pelo qual ele enviou a carta. As exortações dos assuntos, eles terminam aqui. E eles são concluídos, né, de maneira muito clara para a gente aprender, para a gente entender e para a gente colocar em prática. É uma carta muito completa. É uma carta que nos traz os ensinamentos de forma bem clara, nos traz os exemplos de forma bem clara e os melhores exemplos possíveis, né? E nos traz discernimento, né, para a gente viver nossas vidas individualmente e vivermos nossa vida como igreja. Né? Que nós possamos colocar em prática. Né? A gente viu então aqui que a unidade, né, a unidade da igreja, dos servos do Senhor Jesus Cristo, demonstra a humildade que tinha também no Senhor Jesus Cristo. Então, se nós formos uma igreja humilde, uma igreja unida, se nós formos uma igreja unida, quer dizer que nós estamos colocando em prática a humildade que o Senhor Jesus Cristo tinha. Se nós somos uma igreja que considera uns superiores aos outros, nós estamos então demonstrando o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, como nós vimos no capítulo 2. Nós vimos que a alegria, ela nasce da comunhão com Cristo, então problemas não vai faltar. Né? Se a gente fazer aqui agora um momento de testemunho aqui de cada um, nós vamos passar até o final da noite falando dos problemas das nossas vidas, porque são muitos. Mas nós aprendemos aqui com essa carta que a alegria, ela nasce da comunhão com Cristo. Ela não nasce dos problemas. E de fato, se nós olharmos para os problemas, nós não vamos ter alegria. Mas se nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, teremos. Nós vimos aqui que a moderação, ela revela uma maturidade espiritual. Então, nós precisamos ser maduros para não cair em excessos. Porque aqueles irmãos estavam enfrentando problemas devido a excessos. Né? Excessos em relação aos legalistas, em relação aos libertinos, excessos nas relações porque estavam brigando, deixando os sentimentos falarem mais alto. E nós vimos aqui que a moderação, ela revela uma maturidade espiritual. Se nós somos moderados, essas coisas não vão nos atrapalhar. Vimos que a oração produz paz. Então, se nós queremos ter paz no coração, nós podemos orar ao Senhor. Orar ao Senhor resolve as nossas aflições. Vimos que a mente renovada transforma uma vida, então nós termos uma mente transformada por Cristo Jesus e buscarmos pensar nas coisas que são de cima, nós teremos uma vida prática transformada.
E nós vimos aqui no final que o evangelho ele precisa ser vivido, né? E eu acho que esse é o maior exemplo desta carta. O evangelho ele precisa ser vivido, né? A gente precisa colocar em prática a vontade de Deus. Nós precisamos colocar em prática, nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes o seu irmão vai te magoar. Muitas vezes alguém vai te perseguir, né? Você vai ter notícias ruins. Entretanto, a gente precisa viver o evangelho de Deus. E o Deus de paz, então, será conosco. Então é isso, irmãos. Essas são as exortações do apóstolo Paulo aqui na carta de Filipenses. Eu espero que tenha sido de bom proveito para os irmãos, e acredito que foi, como tem sido para mim estudar esta carta aqui. Semana que vem, nós vamos dar continuidade ainda, terminar esse restante aqui. Eu só preciso confirmar se eu vou fazer tudo no semana que vem, eu vou ter que dividir em duas partes. Estou na dúvida ainda, mas eu acho que na semana que vem eu consigo fazer o restante, né? Mas é isso. Que Deus abençoe a mensagem. Vamos fazer uma palavra de